Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você veja essa mensagem. Que Deus abençoe, que Deus possa se manifestar através dessa palavra, confortando e animando o teu coração. É o desejo do meu coração, meu irmão, para você, é o desejo do meu coração para o seu coração. Minha irmã, vamos lá? Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm curtido o vídeo, é de muita importância. Curtam, compartilhem, irmão, comentem, deixem aí a sua mensagem, ajuda muito o canal a crescer, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus, para que a palavra, se você se sentir assim abençoado por ela, que ela possa alcançar outros e abençoar também. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 57, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Outros ainda disseram: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O Senhor Jesus, logo depois ali de quem está escrevendo aqui a narrativa é Lucas, que é historiador também. Eu gosto de citar Lucas como historiador porque ele coloca de forma cronológica. Então há alguns momentos, alguns eventos especiais antes dele ter essa conversa com essas pessoas que estão ao redor dele, que estão o seguindo, porque já estavam a caminho. Primeiro, o culto que teve no alto do monte, onde Moisés e Elias apareceram. Logo depois ele cura um menino possesso, um menino epilético, um menino endemoniado, a pedido de um pai. Logo depois que eles desceram do monte, Jesus prediz a sua morte e os discípulos começam a discutir quem é o maior. Jesus tenta entrar em Samaria, é impedido pelos próprios moradores que o rejeitam. João e Tiago quer que caia fogo do céu, e então ele se põe a caminho de outra missão, e no meio desse caminho essas pessoas chegam e falam com ele dessa forma, que fala o preço de seguir Jesus. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto para a nossa vida. Diz assim: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Ao primeiro momento, irmãos, parece ser bastante nobre a forma como esse homem ou como essa mulher se porta diante de Jesus. Eu irei aonde quer que vá. É de grande nobreza, é de grande, vamos dizer, uma atitude honrada. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Eu gosto de tomar cuidado com tudo. Hoje eu aprendi, e eu fui muito na empolgação, mas na verdade não me arrependi não, irmão. Eu não me arrependo dos meus chamados, eu não me arrependo ainda daqueles que ainda não aconteceram, de seguir ali junto com Jesus por um propósito maior, por algo que vai além do meu entendimento, porque a mente de Deus ela é superior à nossa. Quando Ele nos chama para algo, irmão, Ele não está pensando só em nós. Eu costumo falar que Ele olha para nós, depois Ele olha para nossa família, depois Ele olha para as gerações que virão depois de nós, os nossos vizinhos, depois a nossa cidade e a nossa nação. Deus, quando vai falar com Israel, sempre fala de nação. O olhar de Deus é um olhar de grandeza. Mas quando constatamos sobre quem Ele é, e por isso que eu citei que Ele saiu do monte e desceu, curou o menino endemoniado, ali as pessoas se espantaram com a grandiosidade de Deus. Então viram tudo que Ele podia fazer, viram Ele curando enfermos, viram Ele expulsando demônios, até mesmo ressuscitando mortos. Então as pessoas ficam empolgadas, mas quando constatamos quem sobre Ele é, sobre o seu poder e a sua autoridade, começam as juras de amor.
Senhor, seja feita em mim a tua vontade, até às vezes até no momento de desespero, porque entendemos que Ele pode resolver o nosso problema, mas não é por aí que começa a coisa. A palavra fala em Números capítulo 30, versículo 2: quando alguém prometer alguma coisa ao Senhor ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Algumas outras versões diz que Deus não se agrada de pessoas que não se cumprem voto. Eclesiastes vai dizer isso também, através da boca de Salomão. O Senhor não se agrada de quem promete algo para Ele, de quem faz um voto e não cumpra. Não, por isso que nós devemos estar bastante atentos com relação àquilo. Ele diz, eu seguirei aonde quer que vá. Qual que é a resposta de Jesus? Jesus não o impediu. Ele diz, Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para encostar a cabeça. Jesus Cristo sabe, irmão, que para Ele não tem conforto. Ele sabe que a zona de conforto é aonde mora o perigo. Então, pense bem, meu irmão, não existe facilidade e conforto no caminho. Eu quero repetir, não existe facilidade e conforto no caminho. Ô irmão Arson, mas você, em vez de trazer uma mensagem para nos empolgar, você está trazendo algo para nos desanimar? Irmão, em alguns momentos, o desconforto, o não de Deus, eu até falei isso nos shorts, sabe, aquilo que Ele nos priva momentaneamente, pode trazer algum desconforto, mas nunca será ruim, nunca, nunca, nunca mesmo. Te fará mais forte, trará uma mentalidade vencedora. A primeira coisa que o Senhor tira de nós, irmãos, eu percebo, e principalmente aqui no Brasil, aqui tem uma mentalidade, o povo brasileiro tem uma mentalidade parasita, uma mentalidade sanguessuga, faça por mim, mas eu não preciso fazer por você. É algo, sabe, venha, eu escutei isso muito quando eu era pequeno, venha ao nosso reino sempre, mas venha a mim ao teu reino, mas ao vosso reino nunca, né? Ou seja, seja feita a minha vontade. E a gente tem que pensar bem, porque não existe. E se alguém te prometeu que era fácil, irmão, Jesus nunca disse que seria fácil. Se alguém te prometeu que era fácil, mentiu. E pobre de quem acreditou se iludiu. Não tem facilidade no chamado. Não existe facilidade e conforto no caminho com Deus, irmão. Não existe, não existe. Muitas vezes o Senhor vai nos tirar, vai ter momentos, irmão, que nós vamos parar para descantar, momentos de celebração, momentos em que nós nos alegraremos muito. Mas o propósito, Ele não tira férias. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos atentos, vigilantes. O propósito, Ele não tira férias. Olha o que Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu para vocês e deixou o exemplo, para que siga os seus passos. Quero ler na versão viva. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Siga os seus passos. O que ele está dizendo, irmão? Que se Cristo sofreu, nós também sofreremos, irmão. O caminho ainda é a cruz. Negue-se a si mesmo a cada dia. Tome a sua cruz e venha após mim. E eu te farei pescadores de homens. Mas há um chamado para negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar os nossos próprios conceitos, negar as nossas próprias razões, negar tudo o que nós pensamos ser certos para nós. O caminho é dele. Bom, a palavra fala, e a outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Alguns não se oferecerão a Jesus. Existem os dois casos. O primeiro homem, ele chega e se oferece a Jesus. Eu seguirei aonde quer que eu vá. Um homem ou mulher, não sei. Esse segundo aqui, essa segunda pessoa, é Jesus que chama. E ele faz isso constantemente, batendo na porta do nosso coração, irmão. A muitos ele mesmo chama. A muitos ele mesmo. Ele é o autor do chamado. A muitos mesmo. Ele mesmo já tem um chamado para muitos que são predestinados, vocacionalmente falando, antes
da fundação, antes de nós sermos criados, como Paulo fala em Romanos 8:30. Agora, desculpas não vão faltar nesse caminho, né? Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Isso fala dos nossos interesses, irmão. Fala daquilo que é importante para nós. A família aqui, no caso dele, era algo que era muito honrado na Israel antiga. E para Deus, o projeto da família ainda é um projeto, sim, importantíssimo. Não estou aqui desmerecendo isso, não. A grande questão que se encontra aqui é justamente nós colocarmos os nossos interesses. Em Mateus capítulo 22, a partir do verso 4, vai contar a história ali do chamado do Senhor, como que é o reino dos céus e o seu chamado. É a preparação para um banquete de casamento. E Deus deu ordem aos seus servos que buscassem as pessoas. No versículo 5 vai falar que ele começou a chamar as pessoas. Eles falam assim: agora eu não posso, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Outros tinham que cuidar da sua família, outros tinham que cuidar até mesmo do seu próprio casamento, algumas coisas relacionadas lá aos seus interesses. E por isso que no capítulo 22, no versículo 14, ele fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por quê? Jesus nos responde, irmão. Ele fala: Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, devem ir anunciar ao reino de Deus. E nós precisamos fazer a seguinte alusão: nós fomos vivificados pelo chamado de Jesus Cristo. Todos os outros que não foram chamados ainda andam como mortos. Por isso que ele fala: deixe os mortos andar com os mortos. Aquele pedido daquele homem, meu irmão, daquela pessoa, um homem ou mulher, implicava em passar o resto do tempo com seus pais, até que eles morram. Era algo que era honroso, ficar com os pais até que ele morresse. Mas Jesus Cristo, irmão, ele não trabalha dessa forma. Olha, os nossos interesses não podem ser maior do que o propósito. Eu quero repetir: os nossos interesses não podem ser maior do que o propósito. Nosso interesse não pode ser maior do que o chamado. É isso que Jesus está falando. Até porque, se ele nos vivifica e nós começamos a anunciar o reino, há uma grande chance daqueles que estão mortos se vivificarem também. Mas só há uma chance, irmão, se nós servirmos como porta da salvação. Só há essa chance de Jesus entrar, irmão. Então nós devemos agarrar, sim, com unhas e dentes, a oportunidade que Deus nos dá, irmão. É uma oportunidade que Ele nos consegue. Servir a Deus, meu irmão, é honroso, independente do momento e de onde você serve. Eu posso citar Dorcas no capítulo 7 ou 8 de Atos, que costurava, servia a Deus costurando, e todos os outros homens que foram chamados. Moisés serviu a Deus libertando o povo e conduzindo pelo deserto. Nós vemos Gideão, que livrou a Israel do exército opressor dos midianitas na época dos juízes, em Juízes capítulo 6. Nós vemos muitos homens e muitas mulheres. Nós vemos Lucas. Lucas não era apóstolo, não era pregador, irmão. Pelo contrário, servia como médico. Paulo fala o médico amado. E também escrevendo com o seu olhar clínico e atento. Só ele minuciosamente averigou todos os fatos históricos. Então cada um tem o seu chamado, irmão. Agora, para servir a Jesus Cristo nesse chamado, nós não podemos colocar os nossos interesses pessoais à frente. Mateus 6,33 vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, irmão, principalmente quando se trata de restauração, de casamento, quando a busca, o chamado é nesse sentido, quando o chamado é para um casamento, o chamado é para algo, sabe? Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de situação, de que o preparo vem justamente de andar com o mestre. Sabe por quê, irmãos? Eu constantemente falo isso para vocês, que a psicologia, e eu nem tinha preparado falar isso, mas vou falar. Mas falo constantemente que a psicologia fala que nós somos a soma das 5 pessoas que nós somos mais andamos. Em Êxodo 34, a palavra fala que Moisés, quando subiu a segunda vez para
para pegar as tábuas da lei que ele mesmo tinha quebrado ali na frente dos israelitas que adoravam o bezerro de ouro, bravo, porque não tinha ainda sofrido a transformação, mesmo caminhando no deserto. Ficou 40 dias. Quando ele desceu os 40 dias, os israelitas ficaram assustados ao olhar para ele. Por quê? Porque a face dele brilhava e ele refletia a glória de Deus. Quer dizer, passou um tempo com Deus, irmão, reflete a glória. E nós somos chamados para refletir a Cristo em qualquer chamado que nós formos executarmos, independente qual seja. Olha, a palavra fala: outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. E aqui nós vemos uma outra coisa que é um inimigo do chamado, irmão. Esses três: primeiro, conforto; o segundo, a falta de primazia ao Senhor; e o terceiro, aqui nós vemos o terceiro inimigo do chamado, irmão. Esse aqui é o que constantemente nós, quando nós justamente nos colocamos no caminho, deparamos com a zona de conforto e queremos colocar o Senhor Jesus, normalmente nós vamos entrar nesse aqui. Ele disse: eu o seguirei, mas antes deixa que eu me despeça. As despedidas, irmão. Eu lembro quando eu estava passando pelo processo de deixar as drogas, o processo de purificação, o processo de libertação das drogas, irmãos. Constantemente eu tinha uma caidinha. O meu psiquiatra falava para mim que a droga era como uma namoradinha, a gente sentia saudade, aí de vez em quando ia dar uma despedida. Isso aqui é um inimigo cruel, por quê? Porque quem olha para trás, irmão, não é digno. É o que ele vai falar lá na frente. Os nossos interesses não podem ser maior que o chamado, irmão. Os nossos interesses, eles não podem ser maior que o chamado. Agora, as despedidas, elas podem roubar a nossa empolgação. As despedidas, elas podem roubar, sim, as nossas empolgações, irmão. Não se engane disso. Com o chamado, sabe, toda vez você vai percebendo que você vai ficando, você fala: eu não sou digno. Deus não me olha assim, sabe? Deus, ele sempre tem misericórdia para nós, irmão, independente daquilo que nós façamos. E ele sabe que muitas vezes nós vamos cair. Eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém. Não é essa a intenção. Só que enquanto fica nesse lá e cá, lá e cá, lá e cá, provavelmente nós teremos um problema. Não conseguiremos executar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. As despedidas, elas podem roubar a empolgação, e o Senhor sabe disso. E elas podem roubar até mesmo o nosso chamado, roubar o nosso propósito. A gente pode ir e não voltar mais. A gente pode ir e perder o tempo que o Senhor Jesus tinha para nós. A gente pode ir se despedir dessa namoradinha e ficar por lá. A gente pode ir a despedir dessa namoradinha e Jesus pode voltar e cumprir a promessa na vida de outros e não cumprir na nossa vida. Pode acontecer, irmão. Por isso nós precisamos aprender verdadeiramente a servir o Senhor fielmente, irmão. Servir o Senhor exige um mais alto nível de compromisso. Nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso e fiel, irmão. Não é qualquer um quem você serve. Não é não, irmão. Não é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, aquele que é o autor da criação, criou tudo e todos. Tudo e todos estão debaixo do seu controle. Ele é o mestre e o rei de Nazaré. Ele morreu e ressuscitou. Então não é qualquer um. O nosso chamado deve estar à altura dele, irmão. Deve estar à altura dele, minha irmã. E aí a gente vai ficar com despedidinha. Você realmente quer, irmão? É por isso que eu falei que tem que pensar. A gente não pode fazer um voto para o Senhor e ficar nesse toma lá da cá. Pode não. Para quem foi chamado, não. Para quem quer ser escolhido, não. Para quem quer viver promessa, não. Irmão, os outros podem. Sabe, os da sua família podem. Sabe, os da minha família podem. Os outros podem. Os que estão lá na rua podem sair sábado à noite com quem conheceram lá nos aplicativos de encontro. Eles podem ficar paquerando um ou outro nas redes sociais. Eles podem, nós não. Nós não, irmão. Nós somos representantes de algo muito maior. Nós não podemos mesmo, sabe?
A palavra fala em Salmos 86, versículo 11, Senhor, ensina-me o seu caminho. Eu gosto dessa expressão, o caminho é dele. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor para mim, tu não me deixastes que eu fosse levado ao fundo do mundo dos mortos. Então é por isso que os mortos têm que enterrar os mortos, irmão. Eles podem. Porque, irmão, Jesus vai dizer, mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E o reino de Deus exige aptidão. Aptidão, meu irmão, capacitação, dons, coisas grandiosas acontecerão através de nós. E eu já quero terminar aqui porque Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13, não que eu julgue estar pronto, mas uma coisa eu faço, gasto todas as minhas energias esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que se encontra em Cristo Jesus. E nós somos assim, irmãos. Nós fomos chamados para algo maior. Fomos chamados para viver a grandeza do Rei de Nazaré. E depois dessas renúncias, depois desse preço que nós pagamos por seguir o Rei, nós vamos viver o que os mortos não viveram. Se quiser viver algo lá na frente que Deus tem para você, você tem que deixar de viver o que eles estão vivendo aqui. A mensagem é bem clara. Mas saiba que, para quem o maluco, a maluca que arrisca fazer isso, o Cordeiro tem uma recompensa 100 vezes maior para aquilo que você deixou lá atrás, para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.